Fala comigo, você que é apaixonado por Jesus, você que queima de amor por Jesus. Estamos começando mais um vídeo do YouTube. E aí, você já sabe, né? Aperta o joinha, comenta se Deus falar com você. Eu estou recebendo muitos comentários alegres de pessoas que estão gostando do nosso conteúdo. Estou muito feliz, hein? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E ativa o sininho. Se você ainda não me segue, ativa o sininho, né, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente estiver postando, porque está sendo conteúdos relevantes que estão mudando a sua vida. Eu tenho certeza disso, porque a minha vida está sendo transformada. Amém? O negócio que já saiu, mas nós vamos arrumar aqui. Estou com um tema hoje muito interessante. Como você viu aí, é um tema polêmico, onde eu falei que Paulo não foi o escritor de Romanos. O Duque já até virou aqui, ó. Heresia! Paulo não foi o escritor de Romanos. Eu quero te ensinar isso. Você deve estar curioso, falar, não, pastor, é mentira. Eu vi lá, tá lá. O livro foi escrito por Paulo. Então você vai entender o que eu vou te ensinar hoje. Até o final do vídeo, você vai entender. Então fica até o final para você entender o que eu estou falando, que não é heresia. Você vai ficar impressionado com isso. É um assunto teológico muito interessante. Amém? Curiosidade bíblica, ó, top. Para você entender o que eu estou te falando, você precisa entender como os livros do Antigo e do Novo Testamento eles eram feitos. E eles eram feitos por papiro ou pergaminho. Ali, mais ou menos ali no século II a.C., antes disso, era mais utilizado o quê? O papiro. E o papiro, como que ele era feito? Ele era feito de um vegetal antigo. E a ideia, ela começou no Egito, onde os faraós, eles querendo contar os seus grandes feitos, eles acharam um vegetal que tinha ali na sua região, próximo ao Nilo, e esse vegetal dava para escrever. Então é o papiro, que se tornou a forma de escrita famosa para o povo ali no passado. Mas a partir do segundo século antes de Cristo, o que se torna famoso agora é então os pergaminhos, que eram feitos de pele de animais. Inclusive no Novo Testamento ele foi escrito então através desses pergaminhos. E como que era feito esse processo de escrever um livro da Bíblia? Um dos processos, porque nem todos foram assim, mas o de Romanos é um caso desses, eles eram feitos o seguinte: as pessoas faziam a cópia, que eram chamadas, esses pergaminhos que a gente vai chamar de cartas, né? Às vezes alguns trechinhos que eles escreviam, e quem fazia esse processo eram os escribas, eram pessoas conhecidas como escribas. Eles eram homens estudados, entendidos, que conseguiam, né, conseguiam entender ali a língua, tanto grega, quanto hebraica, quanto aramaica, e eles eram aqueles que escreviam. Então, como que era feito? Até anotei aqui na minha colinha. Eles ouviam do autor aquilo que o autor queria transmitir para eles. O autor daquele livro, ele pagava esses escribas e transmitiam para esses escribas as informações que eles queriam. E esses escribas, eles então escreviam num lugar de cera. Eles iam lá e escreviam na cera tudo que o autor estava ditando para eles. Depois disso, eles levaram para um lugar que se chamava scriptoriums, que é igual ao escritório de hoje. E lá nesse lugar, eles faziam mais uma revisão do que foi falado, né? O autor ia lá, falava novamente, eles revisavam tudo que eles escreveram na cera, e eles então depois passavam da cera para o pergaminho, tudo que o autor havia passado. Eles então raspavam a cera para poder começar outro trabalho com outro autor que iria falar outra coisa para eles escreverem. Então eles passavam isso para o pergaminho e depois eles mesmos se davam o trabalho de mostrar ao autor, o autor conferia, ele podia colocar algo ali, uma escrita no final do seu próprio punho, falando que foi ele que escreveu aquela carta. Então ele ditava lá, ó, Paulo, eu que escrevi do meu próprio punho, ou Paulo, escritor de tal carta. E então, esse escriba era pago para levar essa carta até o destinatário. Então, ela era feita no pergaminho. Então, é aqui que está o segredo. Paulo não é o escritor do livro de Romanos. Ele é o autor do livro de Romanos. Sabia dessa, pastora Larissa? Sabia. Sabia. E sabe o que é um detalhe interessante? É que está na Bíblia isso. E
minha assistente aqui, né, de filmagem, né? Assistente não. Esposinha preciosa. A esposinha preciosa vai passar aqui a palavra, a Bíblia Sagrada, eu vou ler para você. Que tal? Às vezes você lê, né? A gente lê e nem presta atenção. Olha o que está escrito em Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Sabia dessa, Duque? Uau! Irmãos, quem escreveu o livro de Romanos, então, o escritor, o escriba que escreve o livro de Romanos, é Tércio, e não Paulo. Paulo é o autor do livro de Romanos. Então, sim, é Paulo que teve ali, que está por trás de tudo que está escrito no livro de Romanos. Mas ele vai ditar para Tércio. Tércio é quem vai escrever. Ok? E se não me engano, agora me foge agora o nome, mas se não me engano, é Febe. Febe que vai enviar a carta aos romanos. Agora me fugiu, mas depois a gente pode olhar aqui. Você confere, ele lê na sua Bíblia, na sua casa aí, está no capítulo 16 de Romanos. E ela é quem envia a carta, mas quem escreve, então, é Tércio. Mas quem é o autor é Paulo. Então tá aí uma curiosidade preciosa para você entender de como que era feito alguns dos livros do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Amém? Gostou dessa curiosidade? Então, aperta o like, comenta e compartilha para mais pessoas. E ativa o sininho para você seguir a gente, para receber mais conteúdos tão preciosos como esse. Amém? Continue queimando de amor por Jesus, com lágrimas nos olhos e um fogo no coração. Beijão no seu coração, até a próxima. Fui!